Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou Elton Mello, aquele cara que adora falar sobre SAP, né? Sou coordenador de treinamentos aqui na Creative TI. E eu tô de volta para a gente mergulhar juntos em mais um tema, em mais um capítulo aqui, muito importante com relação ao mundo SAP. Bom, já que você está por aqui, que tal se inscrever no canal e, claro, não deixar de nos seguir, né? Creative TI, a mim, Elton Mello, lá nas redes sociais. Assim você não perde nenhuma das nossas dicas e conteúdos sobre SAP e carreira. Vamos junto nessa jornada de conhecimento. Vamos lá. Gente, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouquinho, de explorar um pouco o conceito do BP, o Business Partner lá no S/4HANA. Vou explicar de uma forma clara, simples e direta o que você, como consultor funcional, precisa saber sobre os BPs, os Business Partners. Falar um pouco sobre os seus impactos, os pontos de atenção, principalmente em projetos de implementação, projetos de conversão, as diferenças, né, sobre esses pontos. E eu começo dizendo diretamente que o BP não é algo novo que foi criado no S/4HANA, não é. O BP já era utilizado no ECC há muito tempo, tá? Só que ele tinha uma atuação, uma abrangência mais focada nos módulos financeiros e nas outras soluções que se conectavam com o ECC, como por exemplo o SCM, o SRM, enfim, outras funcionalidades. No entanto, no S/4HANA o BP passou a atuar no mundo de fornecedores e clientes de uma forma bem direta, ele passou a ser obrigatório. Ou seja, os objetos de MM e de SD foram impactados diretamente com o BP. E com isso, foram gerados vários impactos e mudanças de conceitos que nós, consultores funcionais de MM, SD e FI, temos que conviver. Vamos ter que entender esse ponto. Vamos lá. O que é exatamente o Business Partner, o BP no S/4HANA? O BP é o ponto central para a gestão de dados de clientes e fornecedores e outros parceiros de negócio no S/4HANA. Ele substitui os antigos modelos de dados que a gente tinha no ECC e que eram tratados separadamente, né, como clientes e com fornecedores, cada um com suas tabelas e dados segregados, vamos assim dizer, tá? Como objetos separados. Agora no S/4HANA, com o BP sendo obrigatório, nós unificamos a gestão em uma única entidade, que é o Business Partner, onde ser um cliente ou ser um fornecedor é apenas uma função. Tá? Então, o BP é criado e se ele tiver uma função de fornecedor, você expande para essa função. O BP é criado, se ele tiver uma função de cliente, você expande essa função. Então, é um conceito que a gente começa a colocar de forma diferente no nosso dia a dia. E quais são os benefícios de usar o BP no S/4HANA? Vamos lá. Primeiro ponto é a unificação de dados. Todos os dados relevantes de clientes e fornecedores e outros parceiros são geridos em um único local, um único ponto de entrada. Isso facilita a gestão e simplifica os dados mestres, reduzindo redundâncias e inconsistências que eram muito comuns de se encontrar lá nos cadastros de fornecedores e clientes no ECC. Outro ponto legal, importante, é a flexibilidade. Ele permite que um parceiro de negócio tenha múltiplos papéis. Como a gente falou, o mesmo BP pode ser cliente e pode ser fornecedor dentro da mesma estrutura, ok? Basta a questão realmente de ser expandido para aquela função que você precisa utilizar. E os consultores funcionais? Quais são os conhecimentos necessários? Vamos lá. Antes de tudo, o entendimento do conceito do BP. Compreender que o conceito do Business Partner, né, e como ele se integra dentro do S/4HANA com os demais objetos, né, os pedidos, as ordens de vendas e por aí vai. A configuração do BP, essa é um pouco sensível. É importante saber configurar os diferentes tipos de BP e os papéis que eles podem desempenhar, para que a gente possa efetivamente criar o BP e ter a possibilidade de expandir para a função que for necessária, seja cliente, seja fornecedor. É importante a gente entender os impactos nos processos de negócio, compreender a mudança que isso traz, como isso afeta vendas, como isso afeta compras, finanças, né? Como é que a gente trata isso? Então, esse ponto é importante a gente entender dentro do BP. Mas não é só isso, gente. Lembra que no S/4HANA a gente tem diferentes tipos de projetos? Pois é, a gente tem as implementações, que são os projetos Greenfield, a gente tem as conversões, que são os Brownfield. E também, para cada um desses diferentes tipos de projetos, a gente tem pontos de atenção diferentes, ok? Vamos lá, vamos falar um pouquinho da implementação. Tá? O que eu levo em consideração quando você está num projeto Greenfield? Primeiro ponto é um alinhamento direto com o cliente. Garantir que o cliente entenda as mudanças
mudanças e como ela irá impactar os seus processos de negócio. Para esse tipo de projeto, a gente costuma ter migração de dados. Então é importante fazer um planejamento cuidadoso da migração de dados, especialmente se estiver movendo os dados de um sistema legado que não utilizava BP. Então a estruturação dos dados e a definição das ferramentas de migração é um ponto muito importante. Outro ponto que vale considerar para um Greenfield, o treinamento dos usuários. Preparar os usuários finais para a nova forma de trabalhar com os dados mestres no S/4HANA. Acho que são os 3 pontos mais relevantes quando se fala de uma implementação. Agora, quando você traz para um projeto Brownfield, uma conversão, a complexidade ela é um pouco aumentada. Por quê? Porque os projetos de conversão é necessário você mapear e migrar os dados de clientes e fornecedores já existentes no ECC para a nova estrutura do Business Partner. Ou seja, eu preciso ter os dados limpos, fazer um data cleansing, um cleanup geral no próprio ECC dessas informações para que a gente possa trazê-las para o S/4HANA. Então, num projeto de conversão, acho que é importante a gente avaliar, né, como essa conversão será feita. Se ela vai ser feita de uma forma mais simples, mapeando dados existentes para o BP, ou se haverá uma reestruturação mais aprofundada desses dados mestres, como por exemplo a utilização da harmonização, que trabalha com códigos iguais para BPs, clientes e fornecedores. Esse é um tópico muito sensível e importante. Bom, de toda forma, é importante que a gente tenha uma estratégia, um planejamento de testes de forma muito clara e abrangente. Antes mesmo das atividades iniciarem no projeto, é essencial revisar, limpar os dados mestres de clientes e fornecedores para evitar problemas durante a migração. Problemas de duplicidade, por exemplo. Tá? Acho que testes, né? Testes é algo que a gente não pode nunca descartar. Testes extensivos, realizar testes abrangentes para garantir que todos os processos que usam os BPs estejam funcionando corretamente. Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu tive em alguns projetos onde a gente trabalhou com BP. E eu falo em todos os lugares onde eu falo sobre o BP, eu digo sempre o seguinte: nunca subestime o BP. O BP é um objeto sensível, um objeto que você traz os dados do ECC para cá, principalmente num projeto de conversão. Então, assim, a qualidade dos dados que vem do ECC para cá precisa ser muito bem tratada. Tá? Eu acho que isso é um ponto de atenção para todos os funcionários que estiverem indo para projetos de conversão principalmente. Tá? Bom, fechando a nossa ideia aqui, o conceito do BP, né, no S/4HANA, então ele traz uma mudança, como a gente já mencionou, na forma em que os dados mestres são geridos. Como consultor funcional, liga essa luzinha aí, tá? É essencial que você entenda profundamente essa mudança, tá? Tanto para os projetos de implementação, quanto para os projetos de conversão. Lembrando que são normalmente abordagens diferentes. A abordagem correta pode garantir efetivamente que o cliente aproveite ao máximo essa funcionalidade com dados mais consistentes e processos mais eficientes. Tá legal? Bom, gente, curtiram o vídeo? Gostaram? Espero que sim. Então eu falo para vocês, clica aqui embaixo, navega para o nosso site e lá você vai encontrar 2 cursos especiais. Um é o curso de BP propriamente dito, especificamente de BP. E o outro é um curso Delta S/4HANA, um curso que a gente já ministra há muitos anos e que a gente aborda com maior profundidade essa questão aí dos BPs, os conceitos e as configurações. Vale a pena dar uma olhadinha e quem sabe a gente vai estar junto na próxima turma. No mais, agradeço, muito obrigado por estarem mais uma vez com a gente aqui no canal da Creative TI. E se você achou o conteúdo legal, que agregou valor para você, dá um like aqui embaixo. Isso ajuda o YouTube a compartilhar nosso trabalho para ir mais longe e atingir mais pessoas interessadas em conteúdos e informações importantes do mundo SAP. E se ainda não está inscrito no nosso canal, agora é a hora. Assim você fica por dentro de todas as novidades e não perde nenhum conteúdo. Sempre que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado. E claro, também não esqueça de nos seguir, né, a Creative TI e a mim, Elton Mello, em todas as redes sociais para mais dicas e mais informações valiosas. Se tiver alguma pergunta ou sugestão, deixa teu comentário aqui abaixo. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!